Bom dia, caros ouvintes. A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sa.pt para todo o mundo. Estamos na Catedral Basílica de Braga, de onde iremos transmitir a Eucaristia do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, que assinala o início da Semana Santa. Preside esta celebração o arcebispo primaz de Braga, Dom José Cordeiro. Os cânticos estarão sob a responsabilidade do coro do Seminário Conciliar de Braga, sob a direção musical de Carlos Miranda. Consigo e ao longo de toda a celebração estarão também Sérgio Carvalho nos comentários à liturgia de hoje e José Luís Moreira na captação ao vivo. A celebração do Domingo de Ramos tem várias fórmulas iniciais. A procissão solene, que é o caso que se está a celebrar aqui em Braga, a entrada solene ou a entrada simples. Em qualquer uma destas formas há uma saudação ao povo de Deus, reunido, neste caso na Igreja de São Paulo, nas imediações da Catedral de Braga, onde foi efetuada a bênção dos ramos pelas 11 horas. O arcebispo primaz, juntamente com o povo de Deus, vem em procissão até à Sé. E segundo o rito bracarense, quando chegar à porta da Sé, o arcebispo de Braga baterá com a cruz processional na porta 3 vezes, assinalando e recordando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também a abertura dos céus que Jesus o fez pela sua paixão e morte na cruz. Esta é a única celebração do ano litúrgico em que se proclamam 2 textos do Evangelho. Um no início, que recorda a entrada triunfal em Jerusalém, e uma da narração da paixão segundo São Mateus. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, é Ele o Rei da Glória. As portas da Catedral de Braga abrem-se para a entrada do arcebispo, que representa in persona Christi Jesus a entrar em Jerusalém, juntamente com o povo de Deus, que transporta ramos de oliveira e palmeira, como o povo hebreu e as crianças hebreias há 2000 anos, nos pórticos de Jerusalém.
Encheu-se o Senhor, encheu-se portentoso. É poderoso Rei que reina sobre o mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz. Fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Iniciamos a liturgia da palavra com a leitura do profeta Isaías, capítulo 50, que nos apresenta a figura do servo de Javé. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado.
Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Com o salmista entoaremos o Salmo 21. Este é o salmo que Jesus rezou quando estava crucificado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonaste? Todos os que me veem escarnecem de mim, distendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiam no Senhor, Ele que o liberta. Se lhe quer bem que o salve. Matilhas de cães me rodearam e cercam-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, e pude contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me.
hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós, todos filhos de Israel. A segunda leitura é um hino cristológico, em que São Paulo afirma a sua fé na dupla natureza de Jesus, humana e divina. Leitura da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Queridos e amados irmãos, Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vamos escutar a narração da Paixão do Senhor segundo São Mateus. De acordo com a tradição litúrgica, é uma leitura dialogada, não se fazendo a habitual saudação, nem signação, nem se usando o incenso ou velas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe:
onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o Mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe. Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato, a que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou. Serei eu, Mestre? Respondeu Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsémani e disse aos discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste, e eu digo-vos: vereis o Filho do Homem sentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta,
foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és um deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta: Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso, chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás.
e, depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cireneu chamado Simão e requisitaram para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-os à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que estavam com ele guardavam Jesus. Ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem.
José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo e depositou no seu sepulcro novo que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse quando ainda era vivo. Depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de escutar a narração da paixão do Senhor. Escutemos agora com atenção as palavras que Dom José Cordeiro nos vai dirigir. Caríssimos irmãos e irmãs, Dom Nuno, presbíteros, diáconos, pessoas consagradas, seminaristas, todos e cada um de vós que encheis esta sede de Braga e aqueles que nos acompanham pela Rádio Renascença. Entramos pela porta na Semana Autêntica. A cruz é a porta aberta da Páscoa. Nos usos litúrgicos bracarenses, entre a procissão de Ramos e a entrada na Sé, aclamamos a cruz. Ave é nosso Rei, Filho de David, Redentor do mundo, atirando folhas de oliveira, e seguidamente o arcebispo bate por 3 vezes com a cruz na porta, evocando o Salmo 23. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. A cruz é a porta aberta da Páscoa, pois a Páscoa é sempre nova. A porta recorda de imediato as palavras de Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Cristo é a passagem do homem para o encontro com Deus. Tanto na sua estrutura como no seu ornamento, a porta é símbolo de Cristo, a única porta da misericórdia. Por isso, passar a porta da Igreja está cheia de significados e compromissos, como canta o Salmo 117. Esta é a porta que leva ao Senhor, os justos entrarão por ela. Uma porta é, por um lado, uma realidade que fecha e separa 2 lugares, e por outro, que abre e mete em relação e comunicação. Tem, além da sua função prática, este apelo de passagem, de Páscoa. Da condição de peregrinos à de contemplativos. A porta é assim uma meta, o termo de uma etapa, de um processo de conversão, passar desta vida à eterna, à vida eterna, da condição de pecador à salvação. Recordamos que a vida cristã é uma grande peregrinação à casa do Pai. Por isso, somos um povo que caminha nas estradas e nas ruas da vida,
Também em sinal disto mesmo, peregrinamos hoje aqui à Igreja Catedral, a casa da oração e a porta do céu, como escreveu Sofia de Melbreiner. Aqui celebramos a claridade, porque Deus nos criou para a alegria. O caminho batismal desta Quaresma culmina neste domingo de Ramos na Paixão do Senhor. De facto, nos 5 domingos anteriores, o lecionário, isto é, a Bíblia para a liturgia, distribuiu-se do seguinte modo: no primeiro e segundo domingos, escutamos as narrações da tentação ou das tentações e da transfiguração do Senhor. Segundo São Mateus, como também hoje escutamos a longa narrativa da Paixão, segundo São Mateus. Nos 3 domingos seguintes, o Evangelho da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro. Estes Evangelhos salientaram a revelação pessoal de Jesus ao homem e à mulher de cada tempo, a cada um de nós, como água viva, luz do mundo e ressurreição e vida, prefigurando a realidade pascal batismal. A Igreja não é uma elite de perfeitos, mas uma porção da humanidade tal como é, santa e pecadora. Todos são capazes de fazer coisas excepcionais com pessoas excepcionais. Deus é capaz de fazer coisas excepcionais com pessoas normais ou até com os mais simples. Infelizmente, também na Igreja, a confiança de muitos foi traída por abusos de alguns dos seus membros. A purificação e a reparação só são possíveis pelo perdão, pela escuta e pelo acompanhamento de quem foi ferido e traído. Juntos e todos caminhemos numa cultura de não violência e, sobretudo, numa cultura do cuidado, do encontro, da transparência, da segurança e da fraternidade. Igreja de portas abertas. A Igreja é uma mãe de coração aberto e, como lembra o Papa Francisco, a Igreja em saída é uma Igreja com as portas abertas. A Igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é ter por todo lado igrejas com as portas abertas. E nem sequer as portas dos sacramentos se deveriam fechar por uma razão qualquer. Isto vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a Igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fatigante. A Igreja não existe e não pode viver só para si mesma. Existe para o acolhimento de todos, existe para a missão, ou melhor, para evangelizar com o Evangelho de que sempre se evangeliza nos amplos horizontes de Deus. Acolher não é só dialogar, mas deixar entrar alguém. Precisamos urgentemente de uma pastoral da escuta e do acolhimento mais cuidada nas nossas comunidades. A Igreja Arquidiocesana, da qual a Igreja Catedral é símbolo da unidade, deve ser casa que sabe acolher e escutar medos e esperanças das pessoas, perguntas e angústias
e que sabe oferecer um corajoso testemunho e um anúncio credível da verdade que é Cristo. O acolhimento cordial, isto é, de coração, de graça, gratuito, é a condição primeira da evangelização, tão antiga e sempre nova, como a Páscoa é sempre nova. Amar a Igreja, esta Igreja, como Cristo a ama e me ama, ainda que com sofrimento se descubram estruturas que não estão em harmonia com o mesmo e único Evangelho de Jesus Cristo. É o desafio desta Semana Santa, desta Semana Maior, desta Semana Autêntica. Confiamos na oração, a peregrinação da fé e do acolhimento e da hospitalidade cristã, como o salmista canta, e nós cantamos hoje também nesta celebração do Salmo 21, cujo refrão nos faz entrar no âmago do mistério da Páscoa. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim, sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. No drama da cruz de Jesus, cumpre-se o drama da cruz de cada um de nós. O sofrimento que vem da coerência e da fidelidade a Deus, à verdade, à justiça, à paz, aparentemente conduz à derrota, à desgraça e até à morte. Mas, autenticamente, conduz à vida. Este é o mistério da Páscoa. Foi assim com Jesus Cristo e assim será conosco. A Semana Santa, ou a Semana Maior, é ainda designada em documentos antigos por Semana Autêntica, porque valida, autentica a nossa vida cristã no autêntico mistério pascal, que é o próprio Jesus Cristo, ferido e ressuscitado. Acabamos de escutar a homilia de Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, que nos recordou que a Semana Santa é a Semana Autêntica, aquela que é aberta pela cruz, a porta aberta para a Páscoa. Esta porta recorda Jesus, ele mesmo que disse: eu sou a porta, a única porta da misericórdia. A vida cristã é uma grande peregrinação até à casa do Pai. A Igreja não é uma elite de perfeitos, mas humanos santos e pecadores. Professemos as razões da nossa esperança. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou com o Espírito Santo, também por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos,
e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Unida, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Irmãs e irmãos caríssimos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todas as pessoas vítimas do ódio, da violência e da injustiça e de todo tipo de abusos, dizendo confiadamente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e Pecadora, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração que está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpa, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura.
reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ali a ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, aqui presente, seus bispos auxiliares, Nuno e Delfim, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, particularmente os que hoje aqui queremos recordar, todos os irmãos de Nossa Senhora da Torre, padroeira da cidade de Braga, Lourenço da Cunha Macedo e sua esposa, Manuel Eduardo da Silva Pinto, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Neste momento, queremos saudar todos quantos nos escutam, no modo especial o nosso abraço amigo a todos os doentes, todos aqueles que estão sós ou aqueles que se encontram em viagem. Para todos, a paz de Jesus. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Deus caminhará dentro de momentos até junto do altar para receber o corpo de Jesus. Jesus é o alimento que nos fortalece e que a nossa fé nos diz ser Ele próprio. Ele é Jesus vivo entre nós. Nós somos aqueles que o saudaram com ramos de oliveira e de palmeira, que o acolhemos às portas de Jerusalém. Somos os que estivemos com Ele no cenáculo, no Horto das Oliveiras, no Sinédrio, no Pretório, no Pátio de Pilatos, no Calvário. O corpo de Jesus fortalece a nossa fé quando o sofrimento e a morte batem às nossas portas, pois sabemos que a palavra do Senhor está viva em nós e dá-nos a certeza de que a vida triunfará. A Semana Santa, a Semana Autêntica, resume em si o mistério da vida humana.
as quedas e as traições, mas também a capacidade de se reerguer e de pedir e dar perdão. Há que centrar o nosso olhar no servo de Javé, esse servo que é Jesus. Ele é pacífico, irradia paz à sua volta. Mesmo no meio da turba, da perseguição, dos terremotos e da escuridão, Ele mostra-nos o caminho. E o caminho é continuar em paz, perdoar e irradiar o amor que Ele nos mostrou e fez sentir. Estamos a transmitir a Eucaristia do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor
da Catedral Basílica de Braga, a mãe de todas as igrejas da Península Ibérica. Preside esta celebração Dom José Cordeiro, arcebispo primaz de Braga. Neste domingo que marca o início da Semana Santa, a Semana Autêntica, a Semana Maior, que é tão vivida em Braga, com a afluência de muitos peregrinos e de muitos fiéis, ou até turistas, que vêm viver todos os dias da Semana Santa com as suas inúmeras tradições, procissões e ritos próprios, tão peculiares e característicos do rito bracarense, um dos ritos mais antigos da Igreja Latina Ocidental. Fazemos alguns momentos de silêncio. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho, nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, emitiu em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sa.pt para todo o mundo, diretamente da Sé Catedral de Braga, a Eucaristia do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Presidiu a esta celebração Dom José Cordeiro, arcebispo primaz de Braga. Os comentários foram da responsabilidade de Sérgio Carvalho e a captação ao vivo de José Luís Moreira. A equipa que hoje esteve consigo despede-se com amizade, desejando-lhe um bom domingo e uma boa Semana Santa que nos leve à Páscoa da Ressurreição. No pecado.